Municípios do extremo sul catarinense amanhecem o dia contando os prejuízos devido às chuvas desta quinta-feira e você vai ver também. Beneficiários do PIS/PASEP têm nova rodada de pagamentos. A Lesc discute sobre Celesc pública na Assembleia. E atenção, encerra hoje o prazo de inscrição para o Enem 2023. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, 1h mais 16 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você, com boas notícias, pelo menos na previsão do tempo, é que aquele ciclone que aí estava todo mundo assustado, fazendo monitoramento o tempo inteiro, ele passou, já está indo lá para o alto mar, o dia amanheceu mais quentinho, pelo menos com as temperaturas não tão baixas aqui na região sul, mas daqui a pouco a gente vai ampliar as informações dos estragos, infelizmente, que aconteceram no extremo sul, na cidade principalmente de Praia Grande. Jacinto Machado também registrou algumas áreas afetadas, mas não tão grandes as proporções como foram no município de Praia Grande, que daqui a pouco a gente amplia. Mas esse ciclone extratropical, que estava todo mundo muito assustado, como eu disse, já se deslocou, né, para a costa, já está deslocando para o alto mar. A preocupação é somente com a navegação agora, portanto, né, para evitar que os barcos fiquem aí à deriva, ao prejuízo, enfim, nas marés mais altas. Então, portanto, hoje as temperaturas já amanheceram um pouquinho mais altas, seguem assim durante o começo da semana. Esse final de semana vai ser um pouco mais proveitoso ao ar livre. Então, né, pelo menos essa situação deixa o pessoal um pouquinho mais calmo com relação à previsão do tempo. Mas lembrando, né, quando tiver situações como essa de excesso de chuvas, você que mora em áreas de encostas, enfim, fazer um monitoramento sempre prévio e qualquer dúvida chamar a Defesa Civil. A temperatura média global no começo de junho alcançou um novo recorde. A marca foi confirmada nesta quinta-feira em um comunicado pelo Serviço Europeu, o Copernicus. De acordo com o texto, o mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1 grau mais fresco do que o recorde para esse período. A temperatura média do ar na superfície do planeta foi a mais alta registrada e por uma margem substancial. Esses dados ocorrem no início do fenômeno meteorológico El Niño, que é associado ao aumento da temperatura média do planeta. Durante o mês de maio, a superfície oceânica também registrou seu recorde histórico de temperatura. Copérnicos aponta ainda que, no início de junho, a temperatura média do planeta superava em 1,5 graus a média da época pré-industrial. A marca foi estabelecida como limite desejável pela comunidade internacional na Conferência de Paris de 2015, na qual foi assinado um acordo histórico de combate à mudança climática. O acordo estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter o aumento da temperatura média em mais 2 graus Celsius no máximo. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 estão chegando ao fim. Os interessados em participar do exame e garantir a sua chance de ingressar na universidade ou se beneficiar com os programas educacionais têm até hoje para fazer essa inscrição. O Enem é uma das principais avaliações educacionais do país e desempenha um papel fundamental no acesso ao ensino superior e em programas como o SISU, ProUni e FIES. O período de inscrições para o Enem 2023 teve início no dia 5 de junho e encerrará em 16 de junho. Os candidatos devem acessar o portal gov.br para se inscreverem. É importante não deixar para a última hora, pois após o prazo não será mais possível se inscrever. As provas do Enem 2023 serão realizadas em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Os estudantes terão a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos em diferentes áreas como linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza.
O presidente Lula se reuniu ontem pela manhã no Palácio do Planalto com todos os seus 37 ministros para pressionar, auxiliar e também para que eles melhorem a relação com o Congresso. No encontro, Lula também falou sobre os desafios de cada pasta até o final do ano. Mais cedo, ele também participou de uma entrevista e disse estar otimista com o crescimento do PIB do país este ano. Em entrevista a emissoras de rádios de Goiás, o presidente Lula afirmou acreditar que o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil pode superar os 2% ainda neste ano. Segundo o IBGE, o PIB do país cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com os 3 meses anteriores. A alta foi puxada pelo agronegócio. Nós vamos crescer mais do que 0,9%, nós vamos crescer acima de 2%, 2,5%, e se acontecer o que eu estou pensando, a gente pode até crescer um pouco mais. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fizemos foi retomar todas as políticas sociais que estavam funcionando corretamente, ou seja, políticas sociais que vão irrigando o dinheiro, sabe, na base desse país, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, para as pessoas do Bolsa Família. Lula falou que o governo trabalha para auxiliar todos os setores da economia, entre eles o agronegócio. O presidente disse que pretende aumentar a capacidade produtiva do país sem degradar o meio ambiente. A seguir, chuvas deixam estragos na região do extremo sul de Santa Catarina. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunho de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. Olá, amigos! Eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a santa palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Graças a Deus. Olha, meu amado e minha amada, o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Por mais que os seus olhos naturais você se sinta incapaz, o Senhor te dá a capacidade, o Senhor te ajuda, que o Senhor te dê
muita sabedoria, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja com você em nome de Jesus. E olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, meu amigo, minha amiga. E eu quero te dizer mais, o Senhor é contigo. E se você não tem uma casa espiritual ainda, você que está me assistindo, olha, o endereço está aqui, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera, aqui ao lado do terminal. Graças a Deus, meus amados, fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. A estação mais fria do ano tá para chegar. O inverno começa no hemisfério sul no dia 21 de junho de 2023, às 11h58 da manhã. A queda nas temperaturas aquece os setores do comércio, serviço e turismo, que esperam, claro, aumentarem o volume das vendas. Há quem diga que esta é a época mais romântica do ano. Tem aqueles que acham que as pessoas se vestem de forma mais elegante no período. Ou ainda, os que se preparam para viajar e aproveitar as temperaturas mais baixas. Eu acho que a época do inverno as mulheres ficam bem mais vestidas, com mais acessórios, casacos, botas. Eu adoro ir para Campos do Jordão, Gramado, que são propícios ao frio mesmo. Mas tem muita gente que não consegue se adaptar à época mais fria do ano. Afinal, nosso país é tropical. Eu não gosto do frio, eu prefiro o calor. Eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar roupa, assim, muita roupa no frio, prefiro ficar à vontade. Chegou a hora de tirar do guarda-roupa o gorro, o cachecol e o cobertor. O inverno vai começar, mas os primeiros sinais da transição para a estação mais fria do ano começaram ainda em abril. Nessa época foi registrada a primeira grande frente fria do ano, que derrubou as temperaturas em boa parte do Brasil. E alguns setores da economia comemoram a chegada do inverno. O turismo movimenta principalmente as cidades da Serra Gaúcha e do sul do país, além de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e as cidades históricas de Minas Gerais. Já o segmento de vestuário, calçados e acessórios deve ter volume de vendas em todo o Brasil de cerca de 13 bilhões e 760 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Embora o Brasil seja conhecido como um país tropical, o inverno tem uma importância bem interessante para o comércio no Brasil. O comércio, aliás, é um setor muito marcado por sazonalidade. No varejo, o segmento mais impactado costuma ser o segmento de vestuário. E isso fica mais evidente quando o inverno se aproxima. Se a gente contabilizar, apurar ao longo aí dos últimos anos qual tem sido o efeito do inverno no faturamento do setor de vestuário, a gente pode dizer que, na média, no Brasil, faturamento no inverno ele é cerca de 9% maior do que no período de meia estação. E isso, obviamente, é mais importante no centro-sul do Brasil do que no Nordeste. O estado que lidera o faturamento durante a estação é São Paulo. O estado de São Paulo, por mais de 30% de todas as vendas no Brasil. No caso do efeito inverno, isso também aparece, porque desses 13 bilhões 760 milhões de reais, São Paulo responde a nossa estimativa desse ano, por 4 bilhões 740 milhões de reais. Ou seja, esse efeito inverno no estado de São Paulo provoca um incremento médio nas vendas de mais de 10%. E por que isso ocorre? Porque São Paulo atende não apenas aos paulistas, a população local, mas muita gente que se desloca de outras regiões do Brasil para comprar mercadorias para revenda. Quem também festeja a chegada da época mais fria do ano são as padarias e cafeterias da capital paulista, que têm as vendas aquecidas no período. As bebidas quentes, como café, chocolate e chá, têm um aumento de consumo na casa de 30%. Eu gosto bastante de bebidas quentes, cafeteria, gosto de consumir chocolate quente, então modifica bastante nessa época do ano. Inclusive, eu até busco essas padarias para estar tomando caldos quentes. O Anderson já se planeja para aproveitar as experiências e os sabores
que só o inverno pode proporcionar. Então a gastronomia ela já vive em mim, como a gente é desse ramo também de alimentação, eu procuro realmente explorar novas tendências no inverno, assim, que apresente novos locais, porque de um tempo para cá, assim, os estabelecimentos eles vêm se sofisticando e te oferecendo pratos novos, né, novas variedades de entretenimento também. O inverno te oferece esse aconchego, essa coisa de tu compartilhar melhor os momentos, porque tu termina interagindo mais, conversando mais com as pessoas. E já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e me deliciar com esse chocolate quente. Leonardo Félix, que se deu bem no final das contas aí, esquentou com um belo chocolate quente. O Ministério do Trabalho e Emprego começou a pagar hoje o penúltimo lote do abono salarial do PIS/PASEP ano 2021. Serão beneficiados cerca de 4.300.000 trabalhadores, que terão direito a receber um total de 4.300 milhões de reais. Neste mês vão receber o benefício trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e outubro, além dos servidores públicos com o número do PASEP terminados em 6 ou 7. Com a alteração no valor do salário mínimo em maio, o abono a ser recebido varia de R$ 110 a R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. A consulta ao valor do abono salarial e a data de pagamento pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Trabalhadores que não sacaram abono em anos anteriores também podem fazer a consulta para saber se têm direito ao pagamento. De São Paulo, Leonardo Félix. E um evento em São Paulo, com o coordenador da reforma tributária, Reginaldo Lopes, começa a viver a expectativa dessa aprovação, que pode ser feita até julho. Em evento de investidores brasileiros e britânicos em São Paulo, o coordenador da reforma tributária, o deputado Reginaldo Lopes, garantiu que a proposta deve ser votada e aprovada pela Câmara dos Deputados em julho. A declaração foi dada durante evento organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, em São Paulo. A instituição é responsável por fomentar relações entre investidores e governos do Brasil e do Reino Unido. O deputado disse estar confiante de que a proposta vai ter mais de 400 votos. Segundo Reginaldo Lopes, o texto final deve ser apresentado na semana que vem, e o primeiro e o segundo turno devem acontecer já no mês de julho. Uma das consequências esperadas com a aprovação da reforma tributária é um aumento do investimento no país, pelo mercado externo. Isso porque, segundo negociadores, o Brasil vai ser visto pelo mercado internacional como um país mais interessante e seguro para investir. O fluxo comercial entre os dois países foi de 42 bilhões e 700 mil entre outubro e dezembro de 2022, um aumento de 29,2% em relação ao ano anterior. O município do Extremo Sul foi o mais atingido com as fortes chuvas de ontem, Praia Grande, que hoje acabou contabilizando os seus estragos. A cidade de Praia Grande, no sul catarinense, foi a que mais registrou estragos devido ao ciclone extratropical. Algumas ruas foram destruídas, parte da cidade ainda está sem água e tem 60 pessoas desabrigadas, que foram alojadas em um ginásio. O prefeito Elisandro Machado, o Fanica, se reuniu com todos os secretários nesta manhã de sexta para traçar planejamentos das ações. A cidade poderá ainda hoje decretar situação de emergência. Além dos 60 desabrigados, existem diversas pessoas desalojadas que foram para a casa de parentes. O Samai Água dos Quênios, quem abastece o município, informou que uma adutora teve o seu comprometimento e não há
previsão para restabelecer o fornecimento de água na cidade. A Secretaria de Educação de Praia Grande decidiu suspender as aulas nos dias 19 e 20 de junho, visando também a garantia da segurança dos alunos. Os serviços públicos municipais estão trabalhando durante o dia e também o final de semana para acelerar a recuperação da cidade. A força-tarefa do 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi chamada durante a noite e madrugada para realizar resgates, bem como atender os desabrigados e desalojados na cidade de Praia Grande, como explica o comandante do batalhão, Henrique Piovesan. O 4º Batalhão de Bombeiros Militar atuou no dia de ontem e de hoje na cidade de Praia Grande, no extremo sul do estado, atendendo ocorrências relacionadas às fortes chuvas que atingiram a nossa região. Tivemos 60 pessoas desalojadas naquele município, o Corpo de Bombeiros ainda permanece lá, e no dia de hoje conta com o apoio da aeronave do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, que irá sobrevoar o local para identificar alguns pontos e áreas de risco naquele município. Lembrando que em caso de emergência, ligue 193, Corpo de Bombeiros Militar. Além dos bombeiros do município do Extremo Sul, militares de Criciúma, Araranguá e Passo de Torres reforçaram as equipes de resgate. A seguir, Igreja da Graça, sede de Criciúma, recebe hoje a Caminhada da Fé. A Bíblia diz lá nas epístolas de João que aquele que é nascido de Deus, ele preserva a si mesmo e o maligno não o toca. Então você é muito precioso, não deixe o diabo tocar em você. Aonde o diabo toca, ele coloca sujeira, contamina, doença, pensamento mau. Então você tem que falar: Satanás, na minha vida você não toca, tu está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que é de Deus preserva a si, se preserva, irmão. Não viva se expondo, não. Não seja vulnerável, não. Preserva a tua vida. Pastor, como que eu vou preservar a minha vida? Eu estou cercado de tanta coisa. Olha, existe um lugar que nós nos achegamos pela fé. A Bíblia diz, né? Aquele que se abriga, né? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos correr para lá todo dia. Deus, eu preciso do Senhor. Venho aqui me humilhar hoje diante de Ti, porque eu preciso da Tua mão sobre a minha vida, Senhor. E ali Deus guarda você, seu casamento, sua empresa e vai abençoando você de uma maneira toda especial. O mal nos ronda, né? O mal, ele nos cerca, mas ele não pode tocar em nós. Diga glória a Deus. Olá, povo de Deus, estou passando aqui para deixar mais uma dica de leitura para você. Meu nome é Gabriel Massa e hoje eu quero falar a respeito do livro El Shaddai. El Shaddai, em hebraico, significa o Deus mais do que suficiente. Neste livro aqui, o Kenneth Hagin, ele fala a respeito deste nome do Senhor, do nosso Deus, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida esta leitura. E pode ter a certeza que você vai pegar a revelação da grandeza e do poder de Deus para a sua vida em o nome de Jesus. E então, se você deseja adquirir este livro, eu também deixo aqui para você como você pode fazer. Você pode acessar o site do Shopping do Povo, que é www.spovo.com.br, ou também por um dos telefones aqui que está aparecendo no seu televisor, tá bom? Então que Deus abençoe muito a sua vida e tenha também um ótimo dia na presença de Deus. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar.
Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário R.R. Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Uma da tarde, mais 40 minutos, de volta com o nosso Informe Região. E para passar em um médico, identificar uma doença e tratar seria o rumo certo, né, de alguns procedimentos. Mas no Brasil, o rumo não tem sido esse, e tanto que falta de diagnósticos quanto outros problemas estão fazendo com que médicos sejam processados pelos pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioético, os problemas relacionados a diagnósticos são a terceira principal causa dos processos judiciais de indenização, perdendo só para os resultados cirúrgico não esperado e o abandono no pós-operatório. A principal justificativa para o acionamento da justiça são as suspeitas de erro médico e os casos em que o paciente acredita ter demorado a chegar ao diagnóstico correto, acarretando danos para o tratamento. Mesmo não tendo dados concretos dos processos relacionados à demora, a entidade inclui essas condições na porcentagem de processos jurídicos. Nos últimos 10 anos, cerca de 55 mil processos foram gerados contra órgãos de saúde e pelo menos 12 mil deles envolviam dificuldades com diagnósticos. Entre tantos problemas estruturais e de organização dos hospitais, os especialistas afirmam que o problema começa na própria formação do profissional. Além disso, o viés mercantilista da medicina atrapalha o processo natural de tratamento, já que muitas instituições de medicina estabelecem metas de atendimento. Dessa forma, o médico atende com maior rapidez e passa por cima de condições que não deveriam. Outra dificuldade é que nem todo paciente tem acesso a exames de imagens de boa qualidade, muitas vezes fundamentais para a obtenção de um diagnóstico mais preciso. E é esse um problema que precisa ser corrigido pelos órgãos federais. A universalização da saúde é um dos pontos principais para a evolução da qualidade de vida da população, já que é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às condições e ações e serviços deve ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Para o governo, assegurar esse direito pode ser dentro dos hospitais com infraestrutura ou até mesmo juridicamente, para que os brasileiros tenham acesso ao básico: consulta, identificação e tratamento de uma doença. Na suspensão da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o coordenador da Intersindical dos Eletricistas da Celesc esteve presente para defender a continuidade dos trabalhos da companhia no formato público e defender os direitos trabalhistas do setor. Representante da Intersindical dos Eletricistas da Celesc, Marlon Antônio Gasparim, esteve na Assembleia Legislativa na suspensão da sessão plenária. Na pauta, a defesa da companhia elétrica no formato público e a defesa pelos direitos dos funcionários do setor elétrico. Nós temos um índice muito alto de acidentes, né? E esses acidentes tendem a se acentuar com o serviço terceirizado. Não que os terceirizados não façam um serviço de boa qualidade, mas a precarização, a forma como ele é aplicado, né? Ele tende a trazer mais riscos. E a nossa atividade é uma atividade de altíssimo risco, né? Nossos trabalhadores estão expostos realmente no tempo com uma condição ímpar, né, que é a distribuição de energia elétrica, é trabalhar na rede do sistema elétrico de potência e a precarização, a falta de cuidado com isso, ela tem trazido mutilação e morte.
né? E essa é a nossa principal preocupação, né? Além, claro, do plano de saúde, né, e a valorização desse trabalhador, que é quem tem feito ao longo dos anos a Celesc ser o que ela é hoje, a 4ª melhor companhia do país, né, pela avaliação do próprio consumidor. E hoje a Igreja da Graça, sede Criciúma, recebe a Caminhada da Fé, que já está acontecendo essa semana na região. E hoje tem uma vigília especial comandada pelo pastor Almeida e ele, que é o líder estadual. Mas o pastor Valdeci Santos conta mais sobre isso para a gente e faz um convite especial. Nessa sexta-feira, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, você é o grande convidado para a Caminhada da Fé. É uma série de ações que estão acontecendo nas igrejas aqui da região sul e hoje será a contemplação na sede regional. E eu vou falar com o pastor que dirige aqui, ministra na sede regional, Valdeci Santos, sobre isso. A Caminhada da Fé vem acontecendo durante toda a semana, né, pastor? E hoje, às 7h30, um grande culto, uma chuva de bênçãos aqui na sede regional, né? Michele, é exatamente isso, os amigos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe e abrace a todos no nome do Senhor Jesus. Hoje chegou a vez de Criciúma receber a Caminhada da Fé, mas de uma maneira especial. Teremos a grande vigília dos escolhidos às 7h30 da noite e vamos até às 23 horas. E olha, eu estou aqui segurando o livro Bênçãos de Inverno, do missionário R.R. Soares. Nós estaremos presenteando as pessoas que vierem pela primeira vez na nossa igreja participar deste culto maravilhoso e será uma noite de milagres aqui na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera, Michele. E a Caminhada da Fé, ela se encerra só amanhã, né? A presença do pastor líder estadual, o pastor Almeida, que está presente na nossa região. Então, é mais uma motivação para quem ainda não conheceu vir fazer parte dessas orações, né, pastor? O pastor Almeida tem sido muito usado por Deus na cura e na libertação. Como tu comentou, Michele, amanhã é o encerramento da Caminhada da Fé aqui na região de Criciúma, às 15 horas em Sara, na rua 7 de setembro, número 600, e às 19 horas, grande encerramento ali em Forquilinha, na rodovia Gabriel Arnes, 3656, mas a expectativa grande é hoje, na nossa grande vigília dos escolhidos, às 7h30 da noite. E é uma vigília toda preparada, né? As mães que têm crianças, que não conseguem deixar as crianças com alguém no horário da vigília, pode vir, vai ter o acolhimento, vai ter toda a estrutura do domingo, vamos dizer assim, para quem já está acostumado a vir aqui na igreja, né, pastor? Sim, nós teremos a escola bíblica infantil, o berçário, estacionamento amplo, próprio, para que todos estejam participando com toda a segurança deste momento único, essa grande vigília, com a presença do nosso líder estadual, o pastor Almeida, o amigo de todos. Então, ou seja, o tempo está favorável, né? Choveu bastante até ontem, deu aquela estiada. Então, hoje todos poderão estar aqui na casa de Deus. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então você é o convidado nessa sexta-feira, a partir das 7h30, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede localizada na região da Grande Próspera, aonde você, como o pastor disse, tem um estacionamento amplo aos fundos da igreja, pode vir bem tranquilo, não tem problema, as crianças também terão acolhimento para que os pais fiquem, né, na sua vigília. Então é um momento, uma oportunidade para toda a região. Voltamos ao estúdio. Então você é o convidado dessa grande vigília de hoje à noite, a partir das 7h30 na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, no bairro Próspera, bem pertinho do terminal da Próspera também, fácil localização. Dá para você chegar bem tranquilo, um horário bem tranquilo e aproveitar que hoje deu essa estiada também no tempo, né? Facilita tudo, inclusive o trânsito na cidade. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e dessa semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa tarde de sexta, um bom final de semana. Acompanhe a nossa programação com o culto da Igreja da Graça de Deus agora às 2h da tarde. Depois tem a Hora da Graça de Deus também às 4h. E eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. A todos vocês, então, uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira, à 1h15 da tarde. Até lá, tchau!